Muito bom estarmos reunidos aqui novamente falando sobre uma obra que é a obra do Espírito Humberto de Campos. Uma obra praticamente nova, iniciamos há 2 programas anteriores, você poderá visualizar. É a obra que se chama Estante da Vida. Estante da Vida, isso mesmo. Não sei se você conhece, mas vale a pena você conhecer essa obra de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estante da Vida é um nome interessante, não é? O que é uma estante? Uma estante é aquele local onde nós colocamos livros, onde nós podemos colocar diversas obras sobre diversos temas. E aqui trata-se então da estante da vida, ou seja, todas aquelas realizações que nós temos durante a nossa vida, que ficam lá arquivadas, ficam lá para que nós possamos acessá-las a qualquer momento. São experiências, histórias, momentos vividos, e a estante da vida que nós estamos sempre compondo. Cada um de nós tem uma estante da vida, não é verdade? Então, hoje continuaremos com esta bela obra, entraremos no capítulo 3º, falando sobre diálogos, estudos, sobre alguns questionamentos que ocorrem no plano espiritual e que Humberto de Campos traz para nós. Eu sou Solange Salangodó, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta oportunidade de darmos sequência a uma obra tão importante como a Solange realçou aqui, onde nós estamos arquivando todos os livros, todas as experiências, todas as notícias que nos são úteis, que nos são importantes. Ela representa bem a ideia de Humberto de Campos ao colocar cada capítulo dentro de uma temática interessante para os dias atuais. Especialmente este capítulo aqui. Ele vai trazer informações que parece que Humberto de Campos tem uma bola de cristal, que ele está vendo o futuro. E você vai entender logo o que eu quero dizer com isso, daqui a pouquinho, para a gente chegar lá. É um diálogo entre duas pessoas. Uma está questionando muito essa necessidade de referências espirituais, de natureza moralizadora, de evangelho, de escrituras santas, e acha que é a ciência que tem que resolver tudo, graças à ciência que todos nós estamos evoluindo, e que de verdade essa defesa de passagens bíblicas, de coisas morais, ela não só atrapalha, ela mantém o misticismo das pessoas, enquanto que o outro amigo, 2 companheiros da casa espírita, pondera dizendo que não, a ciência é muito boa, é muito importante, porém ela não dá estofo, não abastece o coração em desespero, a mãe que perdeu o filho, todas essas informações que são compensadas pela noção moral da existência da vida futura. Então eles estão debatendo isto, estão conversando, e você vai ver os argumentos de parte a parte. E nós queremos dizer isso porque também no movimento espírita existe um tipo de preocupação em tirar Jesus do espiritismo, de tirar da doutrina espírita a essência religiosa que o Senhor, na verdade, uma essência ética, nos apresenta como consequência natural da existência de leis do universo. Algumas pessoas mais devotadas a um pensamento exclusivista, a um raciocínio frio, vêm com certas teses, certas teorias, justamente no sentido de retirar a essência moral. A desculpa é esta, né? A finalidade é essa, o objetivo é este, de tirar a moral da doutrina espírita e deixar apenas questionamentos frios, científicos, como se fosse de verdade a verdadeira saída de todos os problemas, quando na verdade é justamente o oposto. Nós estamos aprendendo que os sentimentos que são um pouco desenvolvidos no homem egoísta precisam melhorar mais do que toda a tecnologia que nós já dispomos. Você já percebeu, e aqui eu pergunto também para Solange, que ela pode opinar, você já percebeu que hoje nós temos tantas maneiras de nos comunicar, tantos recursos tecnológicos para telefonar, para mandar foto, para mandar mensagem de vídeo, mandar vídeos ao vivo, fazermos lives, e já percebeu como as pessoas mantêm os telefones desligados, não querem falar umas com as outras?
elas não se visitam, elas não querem saber do problema alheio, elas querem apenas falar de si, elas querem apenas mostrar as suas imagens, ver se tem curtida. Porém, o relacionamento autêntico, verdadeiro, as pessoas às vezes estão lutando para fugir deles. E então deixam os telefones desligados, não veem as mensagens, não se interessam para saber o problema do outro, porque às vezes vai ter que ajudar. Então, de uma forma, a tecnologia ajuda bastante, porque resolve muitos problemas, mas de outra, mantém as pessoas ilhadas numa redoma de egoísmos, fazendo com que elas se sintam felizes com elas mesmas e não querem deixar que ninguém venha a incomodar o seu sossego. E justamente aí é que surgem os problemas, surgem as doenças, surgem as dificuldades morais, e que se a pessoa não tem ninguém com quem conversar, porque ela nunca foi útil para ajudar outras pessoas, ela ficará tendo que falar consigo mesmo, sem ninguém para trocar ideia. E é aí que você vai sentir, é aí que os Espíritos nos ensinam que reside justamente o poder moralizante dos ensinamentos de Jesus. De tal forma que estas pessoas pseudo-espíritas, falsas espíritas, que querem tirar Jesus, alegando misticismo, alegando religiosismo, alegando que é a ciência que resolve, elas estão andando na contramão da essência do Evangelho, andando justamente numa posição de retrocesso aos padrões da indiferença, da frieza, da falta de sensibilidade. Porque, de verdade, o ser humano precisa desenvolver-se em ambas as áreas do conhecimento e do sentimento. E o sentimento faz a pessoa ficar mais vulnerável, faz a pessoa ficar com arrependimentos, com tristezas de não ter feito o que devia ter feito. E é uma dor que a alma carrega. Então nada melhor do que você banir, ao invés de você melhorar, você banir das preocupações todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Com essa desculpa barata, essa desculpa irresponsável de que esse misticismo, justamente o argumento que a gente vai ver aqui de um dos amigos que se levanta para defender apenas a visão científica como a única aceitável, como a única verdadeira. Sem esquecermos, né, Solange, que a ciência de agora, ela muda constantemente e, apesar de realmente ser bastante importante em muitos aspectos e possibilitar muitas melhorias, ela não tem ética, geralmente. Os seus protagonistas, os agentes que vivem nos esforços de desenvolver, não estão interessados em saber se aquilo vai produzir coisas boas ou coisas ruins. Porque de verdade são reações químicas, reações físicas, são coisas de laboratório que depois podem ser aplicadas em uma área ou outra. E isto é que vai gerar um remédio ou vai gerar um veneno da maneira como será aplicado. Daí seria importante nós estarmos atentos a este capítulo, porque realmente nós vamos ter que pensar a respeito, já que estamos vivendo numa sociedade que parece estar se iludindo com as panaceias, com os apetrechos tecnológicos, fazendo com que as pessoas se reúnam num restaurante para poderem comer, cada um leva o seu celular, e ao invés de conversarem entre si, ficam todo mundo vendo se tem Twitter, se tem um Instagram, se alguém curtiu, e não trocam ideias, não conversam, não se entendem. Como é difícil hoje até mesmo as pessoas se expressarem suas ideias, não é, Solange? Exatamente, a gente vê que houve uma perda muito grande com relação à linguagem, à forma de se expressar, a paciência também, as pessoas não têm mais aquela paciência para ouvir outra pessoa. E eu acredito que essas questões dos celulares e tudo que a gente está vivendo, tudo isso é porque é muito mais fácil.
É muito mais fácil você tirar uma selfie, você ter a sua página e através disso você não precisa, como disse o André, se preocupar muito com as outras pessoas, com aquelas pessoas que estão do outro lado. Você não precisa ouvir, porque você também já não tem muito mais paciência de ouvir as pessoas. Então é assim, a gente vive parece que as coisas caminham para uma superficialidade maior. Mas não que a tecnologia seja ruim, ao contrário, é muito boa desde que a gente consiga aproveitá-la naquilo que ela tem de melhor. Na divulgação, por exemplo, de coisas boas, de coisas úteis. É para isso que existe a TV Mundo Maior, TV Alvorada Espírita, existe toda essa divulgação, mas é importante, como o André disse, não deixar que todos esses instrumentos venham a esfriar o nosso coração. Que a gente tenha sempre esse contato humano, que é o que dá o sabor da vida. Nós estamos em contato uns com os outros, não pelos celulares, mas em contato verdadeiro. Olhar nos olhos das pessoas, trocar uma palavra, sentir aquilo que eles estão sentindo, tudo isso faz com que nós sintamos essa humanidade. É para isso que nós estamos aí, para nos relacionarmos com as pessoas. Você vai entender o que nós queremos dizer. Justamente quando você não precisa de ninguém, você acha que tudo é uma tolice. Mas quando você vai para o hospital, porque você tem que fazer uma cirurgia, apareceu algum probleminha, mesmo que não seja um problema grave, que você vai ter que ficar recolhido num hospital, isolado das pessoas, e você vai ter que contar apenas, tão somente, com aqueles que podem visitá-lo lá no leito, porque você não pode ficar com o celular, a ordem médica não permite. A visita vai acontecer de uma hora a outra, 1 hora por dia. Então você vai ver como o ser humano precisa do ser humano. E, naturalmente, que você terá enfermeiros, terá pessoas cuidando de você, mas não é deste ser humano apenas que me refiro, porque essa é uma atividade profissional. Você vai se lembrar das pessoas que gastaram o seu tempo e foram até você para ver como você estava. Deram uma prova de carinho, porque para elas você era uma pessoa importante. Mesmo que fossem pessoas humildes, a faxineira da sua casa, o jardineiro que toma conta do jardim ali na rua, o motorista que leva seu filho para a escola, ou o guarda da sua comunidade, do seu condomínio, que ficou sabendo que você estava doente, e se deu ao trabalho de ir lá, saber o horário de visita e chegar lá para ver você. Imagina quando abre-se o horário de visita, você está num quarto que tem 2 ou 3 doentes junto com você, aí chega um, vai visitar o doente lá do canto, aí chega mais um naquele horário de visita, vai visitar o segundo doente, e você fica esperando e ninguém vai te ver. Nossa, a ciência é maravilhosa, mas você não vai ter nenhum celular entrando na porta para ver você. Você não terá nenhum automóvel pedindo para entrar na fila, para entrar no quarto para ver você. Você não terá nenhum elemento químico se inscrevendo no horário para te fazer uma visita. Você vai sentir a necessidade de ter alguém, uma pessoa, que vai te dar a satisfação de sentir-se querido. É esse sentido que Jesus vem nos dar. Esta capacidade de sermos irmãos uns dos outros e dividirmos a dor, compartilharmos a alegria e darmos sustento uns aos outros. Então, este capítulo vai nos fazer pensar sobre estas coisas. Sobretudo porque nós estamos vivendo uma situação desta natureza, nesse processo da evolução humana. A Terra está passando de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre ele, fala sobre as características dos espíritos que vão poder estar na regeneração. Vá lá no Evangelho e você verá que a primeira condição para alguém ser admitido no mundo de regeneração, ou seja, poder ficar na Terra, já que a Terra está passando de mundo de prova para mundo de regeneração, a primeira característica é aqueles que se arrependeram. Arrepender é um sentimento. É algo que a ciência não conhece. Nenhum cientista vai dizer que o hidrogênio, ele ficou arrependido de se unir ao oxigênio nessa reação química.
Ele não queria, mas ele acabou entrando nessa reação e sem querer ele formou uma molécula de água, mas ele não queria isso, ele se arrependeu. Ele voltou ao cientista e disse, por favor, me tira daqui, eu não quero ficar com esse oxigênio. Não, ele nunca vai dizer isso. Por quê? Porque ele não pensa, ele não sente, ele apenas reage eletricamente. Portanto, a ciência não cogita do arrependimento. Mas as almas arrependidas são as únicas que poderão migrar para um mundo de regeneração. Migrar, que eu digo, permanecer aqui, porque é para onde a Terra está indo nesse instante. São seres arrependidos. A alma que se arrepende encontra no mundo de regeneração a paz e a tranquilidade para terminar a sua depuração. É isso que está escrito lá. Então, se a regeneração depende ou será admitida nela a alma que estiver arrependida, isso significa conhecimento do erro, assumir sua parcela e dizer que não foi bom ter feito aquilo. São apreciações éticas, são colocações morais, que não é a ciência que nos dá. Quem nos dá isso é a figura simbólica na nossa mente do Cristo, que nós não conhecemos fisicamente, mas que existiu, e que ao longo desses milhares de anos representa para nós o símbolo do caminho, da verdade e da vida. Obviamente que em momento algum se está desejando combater a ciência. Ao contrário, a ciência tem sido um farol que ilumina o ser ainda ignorante na sua trilha de aprendizagem. Porém, esta ciência sem moral, ela é uma faca que pode matar, pode assassinar, pode fazer qualquer coisa. É apenas uma lâmina. Enquanto que com a moral, ela pode ser um bisturi, ela pode ser uma faca de cozinha produzindo alimento, ela pode ser uma lâmina que ajuda a libertar um ser que está preso em uma corda para que ele possa voltar a ser livre. Há muitos empregos nobres se a moral está dirigindo a lâmina. Mas se não, ela pode servir para qualquer coisa. Assaltar, assassinar, fazer a pessoa sofrer em sistemas de tortura. Tudo isso, ela também serve. Então, vamos prestar atenção nesse diálogo e colocar esse diálogo nos nossos dias. Porque nunca houve uma época na humanidade toda em que se atribuísse à ciência, inclusive a prerrogativa de decidir a respeito de comportamentos éticos, obrigando pessoas a fazer coisas que não são corretas, não são boas para elas mesmas. Nunca houve uma época tão assim insidiosa, tão marcante, para, usando a desculpa da ciência, entre aspas, tornar o ser humano mais frio, mais indiferente, mais ególatra, mais inimigo do próprio ser humano. E isso eu falo no mundo todo, não é só aqui em nosso país. É uma referência importante que todos nós precisamos fazer para que a nossa existência não entre por este caminho, esses que na doutrina espírita estão tentando tirar Jesus com uma desculpa de não, temos que acabar com o preconceito. Tem alguns que estão fazendo releituras das obras básicas para fazer realces, ressalvas, porque eles admitem algumas coisas que eles interpretam de maneira preconceituosa. Como se eles tivessem alguma autoridade para dizer isto. Como se quisessem reescrever a Bíblia para tirar aqueles milagres que Jesus fez que eles não concordam. E assim você vai ver que, na verdade, é preciso estar atento para não entrarmos no canto das sereias que parecem ser cânticos assim de justiça quando não são. São de aberração, são de alteração irracional, são de arvorarem-se em uma conduta que não representa a essência do Evangelho, nem o futuro do crescimento dos espíritos. Não há espíritos nobres se não houver valores morais envolvidos no seu desenvolvimento. É importante isto. Por isso, agora, nós vamos ver como que Humberto de Campos nos apresenta essa questão. Vamos lá, Solange? Vamos lá, acompanhe conosco. Diálogo e estudo é o título do capítulo. Teodomiro Ferreira e Cássio Teles
saíam do templo espírita de que se haviam feito assíduos frequentadores e o diálogo entre ambos rolava curioso. Teles agarrado aos conceitos de ciência pura, Ferreira atento aos ideais religiosos. Então aqui nós já estamos vendo essas duas personagens, o Ferreira e o Teles, que acabaram de sair de uma casa espírita, de um templo religioso, de um templo espírita, e eram frequentadores assíduos. E assim, saindo do local, eles travaram um diálogo. Vamos ver o que eles vão conversar. Então, meu velho, então, dizia o primeiro, não será tempo de largar os chavões da fé? Não entendo a atitude dos espíritos amigos repetindo exortações de ordem moral. E então, sarcástico, meio irônico, continuava o Teles dizendo, falam de Moisés, comentam Isaías, lembram Amós, entram pelo Novo Testamento e a história não acaba mais. Ferreira lembrava, conciliador, é forçoso, porém, que você pondere quanto às exigências da alma. Que será da terra se o coração não se elevar ao nível do cérebro? Não penso assim, não. Eu acredito que a ciência, só por si mesma, clareará os caminhos da humanidade. Sim, respeitemos a ciência. Desconsiderá-la seria loucura, mas é justo convir que não se lhe pode pedir intervenções no sentimento. Velharias, coisas do arco da velha, do baú mofado. Definam-se as coisas e o sentimento será corrigido. E já que você encontra no sentimento a fonte de tudo, cogitar de definições claras na vida é nosso dever. Entretanto, a ciência na Terra explica os fenômenos, sem abordar as origens. Não concordo. Devemos à ciência tudo de grandioso e de exato que o mundo nos oferece. Até certo ponto, eu estou de acordo, mas os domínios científicos possuem os limites que lhes são próprios. Impossível desacatar a importância dos ensinamentos religiosos na sustentação da paz do espírito. Ora, quem nos deu o automóvel e o avião? Claro que foi a ciência, mas isso não impede que o motor seja empregado para a condução de tanques e bombardeiros utilizados para destruir. Bem, a física nuclear. Quem nos propiciou essa maravilha destinada a patrocinar os mais altos benefícios para as civilizações do futuro? Sei que isso é prodígio da inteligência. Contudo, não nos será lícito esquecer as vítimas das cidades que passaram pelo suplício da bomba atômica. Bem, você pensa assim. De outro modo, penso eu. Não aprovo a pregação incessante que anda por aí. E aí, nesse ponto, nós vamos apresentar esse diálogo justamente para mostrar a você como já nesta época, na década de 60, o livro é de 69, os espíritos, através de Humberto de Campos, estão tratando de uma temática que agora também se torna cada vez mais candente nas próprias instituições religiosas, nos próprios arraiais espíritas, daqueles que usam outros meios para tentar convencer as pessoas de comportamentos que não são assim tão ligados ao sentimento do Cristo. Não, porque a ciência, porque isso, porque aquilo, porque a inteligência, porque o raciocínio. E então, agora, você já observa que naquela época a preocupação dos espíritos vinha já modelando as mensagens que estavam nos trazendo. E isso também, Chico Xavier, ao longo de sua existência, sobretudo quando já está mais idoso, mais próximo da sua partida, em 2002,
ele vem falando para as pessoas que há muita preocupação, e geralmente essa preocupação é das trevas, de entidades inferiores que renasceram e se misturaram no movimento do Cristo, como aconteceu lá no começo, para desnaturá-lo, para dar uma guinada no seu trajeto, e que, assumindo certas posições de realce intelectual, vem apresentar teses que venham tirar da capacidade sensitiva dos adeptos aquilo que é o núcleo da estrutura cristã na existência humana: o amor, a capacidade de respeitar o seu semelhante, de amar o próximo como a você mesmo, de perdoar as ofensas, e com isto eles desnaturarão, ou a ideia seria esta, de amortecer aquilo que é, na doutrina espírita, a sua alma, a consolação, a esperança, a alegria de estarmos enfrentando as dificuldades sem desespero. Então você já vê como esta primeira parte, esse diálogo, vem nos apresentar essa dicotomia, esses dois ambientes que muitas vezes as pessoas não percebem. Muitas frequentam as instituições espíritas e não notam a diferença subjacente em pessoas que às vezes estão liderando grupos, fazendo reuniões com seus adeptos mais afinizados para defender determinados caminhos. Há hoje nas casas espíritas, inclusive, vários grupos de natureza marxista, de natureza comunista, que tentam influenciar as instituições para que elas sejam deste tipo. Ou seja, eles se filiam a caminhos eminentemente materialistas para dizer que é esse o materialismo que deve imperar nas instituições religiosas. Não sei com que desculpa, e nós respeitamos os que pensam assim. Porém, nós estamos vendo que é uma contradição muito grande em relação à essência do cristianismo. Aquilo que hoje está em muitos países da Terra sendo perseguido, inclusive, por esses tipos de visão em vários lugares. Naturalmente que os misticismos não são adequados aos que estão buscando conhecimento. Porém, não podemos nos esquecer que a cada mente, a cada estágio evolutivo, a pessoa estará conectada a um padrão de entendimento. Melhor será ilustrar esse entendimento, orientar no sentido de dar a ela visões para que ela possa escolher com lucidez, ao invés de envenenar a ignorância com padrões materialistas dizendo que aquilo é cristianismo, quando não é. Não é, nada disso é cristianismo. E agora, eles vão então, depois desse diálogo, e esse diálogo vai ter uma pequena parada, porque um diz, você pensa desse jeito, eu penso do meu jeito, e muito bem. E com isso eles vão então tomar um cafezinho, né, Solange? É isso mesmo. Adoçar a boca, vão parar ali no botequinho, que eles estão acostumados a ir tomar um café, e eles vão então passar por essa segunda parte do texto. Vamos ver. Vamos lá. A palestra seguia nesse tom quando os dois se acomodaram, como de costume, num bar amigo para o cafezinho habitual. O garçom ia e vinha, quando, à frente deles, o televisor exibiu a figura de conhecido repórter que passou ao seguinte noticiário: o mundo atual sofre o risco de ser destruído pela sua própria grandeza no campo da inteligência. O perigo mais traiçoeiro, mais insidioso talvez, é que numerosas conquistas científicas realizadas com intentos de paz possam ser empregadas de um instante para o outro nos objetivos de guerra. As descobertas na biologia molecular são utilizáveis no desenvolvimento de agentes letais, e aquelas que se relacionam com as drogas abrem horizontes à ofensiva psicoquímica. Sabe-se que as armas biológicas em forma de spray são de fácil confecção, de fácil fabricação, com possibilidades de espalhar a peste sobre homens e animais. A chamada febre de coelho, conduzida por uma tonelada de spray, através de nuvens dirigidas pelo vento,
pode anular a resistência de milhões de pessoas. Um homem só, carregando pequena maleta de vírus, entre aspas, é capaz de contaminar as reservas de água endereçada à manutenção de grande cidade, conturbando-lhe a vida. Está demonstrado ainda que com recursos microbianos é possível em pouco tempo enlouquecer populações maciças. 1 tonelada de ácido lisérgico, que é uma substância alucinógena, distribuída entre os habitantes de qualquer grande metrópole, através de canais alimentares, poderá torná-los esquizofrênicos durante o tempo que isso venha a interessar ao inimigo. Químicos ilustres já afirmaram que o mundo de hoje dispõe de venenos tão poderosos que bastarão alguns quilos deles para estabelecer a perturbação mental de nações inteiras. Agora se fala que não é impossível operar rompimentos ou buracos na camada de ozônio que circunda a Terra, de modo a queimar lentamente as criaturas domiciliadas nas regiões que ficarem desprotegidas contra os raios solares infravermelhos. Além de tudo, comenta-se a possibilidade da criação de bombas nucleares semoventes, aquelas que têm movimentos próprios, aptas a caminharem com os seus próprios implementos e que serão detidas tão só pela expansão de um artefato atômico. Esses engenhos sinistros transportariam a sua própria carga e, se colocadas no rumo de determinadas zonas inimigas, exigiriam a utilização de um foguete interceptador, significando autodestruição para qualquer grupo alinhado em defensiva. E a notícia seguia para outros caminhos. O comentário deu lugar a programa diferente e Ferreira falou para o companheiro impressionado. Viu e ouviu com exatidão? A ciência é luz no cérebro, mas só por si não resolve os problemas da humanidade. Que diz você de tão inquietantes perspectivas? Gaguejou Teles, evidentemente desapontado. Toda a resposta dele, porém, não passou disso. Nós estamos vendo isso. Vamos examinar rapidamente aqui a notícia. Vamos lá. Isso aqui é uma televisão que foi noticiada num livro que foi publicado em 1969. Pense bem. São 60 anos atrás. 60 e poucos anos. Ou 50 e alguns anos. 54 anos atrás. Aqui ele fala, nos slides que você vai acompanhar, o perigo mais insidioso talvez é que numerosas conquistas científicas que são ditas como instrumentos de paz possam ser empregadas com objetivo de guerra. A biologia molecular, através dessas descobertas, essa biologia molecular são utilizadas no desenvolvimento de agentes letais. Biologia molecular fazendo agentes letais e utilizando-se dessa mesma biologia ou desta molécula quimicamente alterada através das drogas, se abrem horizontes à ofensiva psicoquímica. Ou seja, a química que altera o psiquismo das pessoas. Procure na internet, nesses canais que apresentam vídeos, procure os vídeos que estão aí disponíveis para o testemunho
das pessoas nas cidades grandes dos Estados Unidos, notadamente Los Angeles, eles filmam as pessoas na rua, em guetos, aquilo que seria aqui a Cracolândia no Brasil. Como as pessoas estão andando na rua, como elas estão vivendo, elas são pessoas alucinadas, elas estão falando sozinhas, estão viradas para a parede, estão caídas no chão como um monte de lixo, estão cada um falando uma coisa, estão totalmente alucinadas, justamente pela utilização desses químicos, dessas drogas que têm curso liberado, fazendo com que a destruição do cérebro e da capacidade de lucidez leve a pessoa a um estado de alienação absoluto. Isso você está vendo hoje, mas não estou falando só de Los Angeles, nas grandes cidades, Boston, Estados Unidos, nas cidades da costa leste, onde há muito dinheiro, muita facilidade, onde a droga corre solta. Veja o estado, o lixo que eles transformaram as grandes cidades. São verdadeiras cidades de zumbis. Sabe os zumbis, aqueles desenhos de zumbi que o cara é um morto-vivo? São eles. Já está aqui acontecendo isto. Vamos agora de novo ao texto, o que ele continua dizendo. Sabe-se que as armas biológicas em forma de spray são de fácil confecção, com possibilidades de espalhar a peste sobre homens e animais. Existem denúncias comprovadas por documentos que laboratórios de produção de elementos químicos, de adulteração de corpúsculos biológicos, como vírus, bactérias, naquilo que eles chamam de ganho de função, na Ucrânia, foram produzidos para que, infectando patos que viajavam na direção oposta, migrando para a área da União Soviética, ou da Rússia atual, não é? Iriam espalhar essas enfermidades para os outros animais, produzindo infecções generalizadas. Talvez as pessoas não estejam sabendo, mas nesta guerra que estamos assistindo, geralmente com a visão ocidental das coisas, já foram destruídos dezenas de laboratórios de alteração biológica, de bactérias e de vírus para aumentar o seu potencial de mortes, seja em animais, sejam em pessoas. Nós já mostramos muitas vezes, aqui há anos atrás, os experimentos dos chamados chemtrails, as alterações da atmosfera usando aviões que espalham produtos químicos na atmosfera. Você vai dizer, isso é conspiranoico. Não é não, vai estudar, vai aprofundar-se, procura na internet chemtrails, vai ver os vídeos, vai ver as notícias, inclusive os documentos dos países que estão publicados com os programas de alteração climática já confessados publicamente. Vá em busca disto. Não fique com essa maneira tão tapada de acreditar que qualquer notícia que saia do seu ninhozinho de acomodamento é teoria da conspiração. Não é não, vai estudar, pesquise, vai ver. E você vai encontrar inúmeras provas de alterações da atmosfera. Você não sabe, mas existem também nessas mesmas publicações depoimentos de autoridades no mundo todo atestando a capacidade do ser humano de produzir terremotos utilizando vibrações que eles direcionam para as camadas inferiores da Terra e que ao emitirem estas vibrações, elas alteram o equilíbrio e essas camadas que estavam sossegadas deslizam umas sobre as outras. Máquinas de terremoto. Uma pergunta feita no Senado, vamos dizer assim, né, na Casa de Leis do Japão, na época do terremoto de Fukushima, aquele terremoto grande que aconteceu em março de 2011, um japonês pergunta ao ministro responsável pela organização da recuperação de Fukushima, ou das comunidades atingidas, que a indagação é que existem países que estão responsáveis pela fabricação de terremotos, e como é que o Japão vai aceitar que estes mesmos países que sabem fazer terremotos venham depois oferecer ajuda para recuperar os países atingidos?
Aí o ministro se levanta, isso está com a legenda em português. O ministro que é responsável do governo japonês vai ao microfone e diz: eu vou responder a sua pergunta. Todos nós sabemos que Estados Unidos, China, Rússia e outros países possuem tecnologia capaz de gerar terremotos. Todos sabemos. Não é o André que está falando, não é o Humberto de Campos. São as autoridades do mundo que sabem disso, e isso foi há 10 anos, 11 anos atrás, essa declaração. Tudo isso está acontecendo. Então nós vamos imaginar que se você procurar, por exemplo, as infecções geradas por um elemento desconhecido chamado morgellons ou morgellons, que é uma construção que não é nem vegetal nem é animal, é um híbrido entre os dois, e que cai na pele das pessoas vindo do ar, e que começam a gerar feridas que os médicos não sabem como corrigir, como alterar, e você vê as fotografias de laboratório desses morgellons. Procure o que é morgellon, do jeito que eu estou falando. Você verá essas microfibras imperceptíveis que caem da atmosfera, obviamente espalhadas por esteiras químicas ou esteiras de produtos que são lançados por aviões na atmosfera, e você verá a modificação da estrutura de saúde, sem falar de bário, de elementos químicos variados que também contaminam a atmosfera e produzem enfermidades. O que Humberto de Campos nessa crônica está dizendo está acontecendo. Não é teoria da conspiração. Isso aqui é uma antecipação de fatos que a nossa, entre aspas, chamada ciência, utilizada sem ética, está produzindo. Ou você acha que todo o envenenamento do solo, todo o envenenamento de todas essas grandes áreas de cultivo, com os alimentos gerados e modificados transgenicamente, fazendo as pessoas terem problemas de saúde cada vez maiores, isso é da natureza? Hein? Você que está em casa me ouvindo, você acha que isso é da natureza? Portanto, pense bem a respeito disto. Nós estamos vivenciando essa situação. E nada melhor para aqueles que querem adulterar a verdade do que afastar da mente das pessoas a responsabilidade ética para a consequência de seus atos. Com isso, eles se sentem isentos de prestar contas. Não precisam dizer: por que você fez isso? Por que você liberou isso na atmosfera? Por que você acabou com o seu semelhante? Por que você levou uma miséria para ganhar dinheiro? Essa é a falta de ética. Essa é a falta do Cristo. Essa é a falta de Jesus no coração das pessoas. Pense nisso, não é, Solange? É isso mesmo. Você fazendo esse comentário, eu lembrei de acho que foi uma live que eu assisti com o Geraldo Lemos Neto, e o Geraldo, e vocês me perdoem porque eu não vou saber repetir a frase que ele disse ao final, mas o sentido geral é mais ou menos este: o Espiritismo é Jesus vivo no coração dos homens, o resto é conversa fiada. Então, é bem isso, gente. É Jesus vivo no coração dos homens. O que quer que venham falar de Espiritismo é conversa fiada, se não tiver Jesus vivo no nosso coração. Isso aí, queridos irmãos. Muito bem, nós estaremos continuando esta bela obra. Tem muita informação interessante para a gente aqui. Vocês possam estar conosco. Lembrando que também temos outros programas. Tem o programa O Espírito da Letra, que vale você conhecer, com obras do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, obras para estudo, para você fazer reuniões pela internet, para você discutir na sua casa espírita. Tudo isso para a gente aprender e estudar cada vez mais. A gente espera você no próximo Alegria de Viver. Até lá. Tchau, gente.